Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Joinhas, professor de atualidades de vocês. E eu gostaria, de parabenizar vocês aí por ter passado já mais ou menos metade do ano letivo. Tenho certeza que vocês têm se esforçado bastante para conseguir acompanhar os conteúdos. Às vezes eu tenho certeza que algumas pessoas podem se desanimar. Isso é normal, eu quero que vocês entendam que isso é normal, tá? O importante é a gente não desistir. Então, sempre perseverar, sempre buscar ajuda se for necessário, seja uma ajuda profissional, ajuda de amigos e familiares, inclusive ajuda conosco, né? Os professores e professoras aqui do cursinho. Nós temos o apoio psicológico, nós temos o serviço social e também o pessoal da própria coordenação, administração e pedagogia, que consegue ajudar caso nós, professores em específico, não consigamos. Beleza? Eu espero que todos tenham aproveitado aí suas férias, né? Sempre bem-vindas as férias. E eu sei que vocês devem estar se perguntando questões de simulado e tudo mais. Eu garanto para vocês que já já essas questões vão ser respondidas, né? E novas coisas estão vindo aí pelo cursinho, beleza? O tema da aula de hoje ainda é um tema referente a Olimpíadas. Na verdade, essa aí, a próxima aula, são temas que eu vou ainda falar de Olimpíadas de uma maneira não diretamente, né? Eu vou colocar a Olimpíada como um plano de fundo para uma discussão. Essa aula de hoje, inclusive, é uma aula, na verdade, que pouco sobre a Olimpíada, né? O grosso mesmo é uma discussão de outro campo da área do conhecimento. Mas as Olimpíadas eu vou utilizar como plano de fundo, beleza? E é um tema extremamente complexo, extremamente difícil para a gente discutir isso em meia hora. Na verdade é impossível, né? Então demandaria aí anos para a gente conseguir debater sobre esse tema, muita literatura que a gente poderia utilizar. Eu vou deixar linkado uma aula que eu dei que pode ser interessante para que vocês vejam, né? É uma aula que eu dei no cursinho ano passado, é uma aula aberta, todo mundo tem acesso, e é uma aula que eu falo um pouco sobre o mês do orgulho LGBT, que casa um pouco, né, com o tema da aula de hoje, que eu vou falar um pouco da questão de gênero e como isso se relaciona com as Olimpíadas, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que se perguntar o que é gênero, né? O que é essa questão de gênero que a gente está falando. Quando a gente fala de gênero, a gente precisa também diferenciar outros aspectos que compõem o ser humano, né? Que compõem a personalidade e compõem aí, principalmente a identidade do ser humano, né? Então nós temos aí 4 aspectos principais: sexo biológico, identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual. O mais fácil da gente entender é orientação sexual, que é porque você se sente atraído, né? Porque quem você ama, quem você sente tesão, né? Se for uma pessoa do mesmo gênero que você é uma pessoa homossexual. Se for uma pessoa do gênero diferente, o oposto, você é uma pessoa heterossexual. Se você sente atração por todos os gêneros, você é uma pessoa pansexual ou bissexual, dependendo aí da qual literatura que você está usando para falar, mas enfim. Bissexual sente por dois, pansexual por todos. E se você não sentir atração por ninguém, você é uma pessoa assexual. Beleza? Então é isso. A questão de sexo biológico eu vou falar no próximo slide, que na verdade é o que vai embasar a nossa aula. Então vamos focar agora no gênero. Eu quero juntar aqui a identidade de gênero e a expressão de gênero como sendo uma coisa só. Na verdade não é, tá? Mas essa discussão é um pouco mais aprofundada do que hoje a gente teria tempo para fazer. Então, supondo que sejam a mesma coisa, o gênero ele é uma construção social. Como assim, Fábio? Gênero, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de gênero masculino e feminino. Basicamente, homem e mulher, né? Para vocês entenderem. Essa questão, o que é um homem, o que é uma mulher, é uma construção social. E a gente vai entender isso quando a gente falar principalmente do sexo biológico. Tudo que você pensa que é inerente a uma pessoa de um determinado gênero, então tudo que é inerente a um homem, vamos supor, o estereótipo de um homem, gostar de futebol, gostar de cerveja, não chorar, gostar de azul, gostar de carro, tudo isso é estereótipo, nada disso é verdade, nada disso é inerente ao homem, né? E a mesma coisa pro gênero feminino, né? Gostar de maquiagem, ser feminina, ser delicada, ser, entre aspas, frágil, nada disso é verdade. Tudo isso são estereótipos em que a sociedade, né, o sistema capitalista, ele construiu e ele exige que sigamos esse estereótipo. Beleza? Por que eu estou falando isso? Por que eu ainda falei especificamente do sistema capitalista? Porque estudos sobre gênero, estudos antropológicos da área da antropologia, que é uma área do conhecimento das ciências sociais, descobriram que outras sociedades
a sociedade não capitalista, elas não têm essa formulação de gênero, né? Esses papéis de gênero, o que um homem e o que uma mulher pode fazer, inclusive não só existem homens e mulheres, existem outros gêneros, né? Que inclusive hoje aqui a gente já trabalha com essa noção de não binário, né? O gênero não binário é aquele que não se enquadra nem no homem nem na mulher, ele é um terceiro gênero, tudo bem? Não é a mistura dos dois, ele é um terceiro. Beleza? Algumas sociedades, elas já existem isso e já existiu isso há muito tempo. Povos originários, seja povos originários do México, povos originários da Oceania, existia um terceiro gênero, né? Alguns povos originários do Canadá tinham o que eles chamavam de two spirits, né? Que eram uma pessoa que tinha os dois espíritos, o espírito masculino e feminino, o homem e mulher em si, né? Então essa pessoa era um terceiro, né? E assim por diante. Nessa aula que eu falei que eu vou deixar linkado, eu detalho um pouco mais isso, né? Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é que essa questão do gênero é uma questão de construção social. Foi ensinado a nós o que nós devemos ser enquanto homens e mulheres, né? E tudo que foge dessa regra não é bem visto, beleza? Só que é importante a gente entender que o gênero ele é pautado, né, de acordo com o sexo biológico, como se fossem duas coisas e uma fosse causal, né, fosse a causa da outra. Então, se a pessoa é do sexo biológico masculino, logo ela será então do gênero masculino. Isso não é verdade, né? A gente sabe que isso não é uma verdade. Sexo biológico e gênero não são coisas que andam juntas, né? Elas podem ser divergentes e tá tudo bem ser divergente, já que o gênero é uma construção social, né? Quem delimita o que é o gênero é a sociedade e ela tem interesse de classe nisso, porque delimita a questão de herança, delimita a questão de casório, delimita a questão de mercado, que delimita a questão de marketing. Então tudo isso são delimitações que a sociedade construiu dos vários anos que o capitalismo existe, beleza? E eu coloquei aqui, então, que é uma característica estruturante, por esse ponto que eu falei, por ser uma questão construída, ensinada, passada para nós, tudo bem? Uma frase bem marcante dessa questão de gênero é de umas maiores estudiosas que já existiu, Simone de Beauvoir, que é uma filósofa, e ela fala um pouco sobre isso. Uma frase extremamente célebre dela é aquela: não se nasce mulher, torna-se mulher. Já que uma vez, o que é uma mulher na sociedade é ensinado, é imposto, né? E obviamente que na questão de quando a gente fala de mulher, a gente está falando de uma questão inerente do patriarcado e do machismo exacerbado não, porque não deveria existir, né? Existente, e como isso reverbera na opressão para com essas pessoas, né? Essas pessoas do gênero feminino, as mulheres. E aí também não somente as mulheres, outras pessoas do gênero feminino, como as travestis também. Agora, sexo biológico. Eu falei que sexo biológico, ele não é nem sempre junto com gênero, né? Então uma pessoa que tem o seu sexo biológico masculino e tem o seu gênero também do masculino, essa pessoa é tida como uma pessoa cisgênero, que é o meu caso, por exemplo. Agora, se uma pessoa é do sexo biológico masculino e essa pessoa se entende como do gênero feminino, essa é uma pessoa transexual, né? Então aí isso tanto vale para vice-versa que eu falei, né? Então, a questão do sexo biológico, ela é inerente à questão da sua biologia. A questão do sexo biológico, ela é uma definição que nós chamamos de biologista. Isso, gente, é uma questão delimitada, né? Não tem como eu fazer análises sociais pautada única e exclusivamente na questão biologista. Eu falo isso enquanto estudante de medicina, porque a própria medicina, ela não é pautada só na biologia, ela tem que ser pautada em questões sociais e políticas também, já que o social e o político, eles influenciam e muito na questão de saúde, né? Eles acabam determinando muitas questões, na verdade, e não somente o biológico. Claro que sim, tem horas que o biológico fala mais alto, mas não são todas as vezes. Então, o sexo biológico, gente, ele é marcado pelo nosso genoma, pelo nosso DNA. E é marcado, então, principalmente pelos nossos cromossomos, né? A grosso modo seria isso. A gente vai ver que, na verdade, não é assim tão simples. Mas, enfim, o que é o cromossomo? O cromossomo, gente, eu quero que vocês pensem que é num rolo de papel higiênico. Rolo de papel higiênico, ele contém ali vários metros de papel higiênico, não é? O cromossomo é a mesma coisa, é um rolo de DNA. É como se eu pegasse o DNA, fizesse um rolo nele, né? Formasse um rolo e, beleza, eu tenho aqui meu DNA compactado. Por quê? Porque o DNA na célula ele não pode ficar solto. Ele tem que ficar compactado para que ele
não ocupe espaço, etc, etc, né, não seja degradado. E eu não vou detalhar outras coisas de biologia aqui, senão eu vou ficar falando de biologia. Mas eu quero que vocês entendam que o sexo biológico ele é marcado então por 2 cromossomos, o cromossomo X, a fome, o cromossomo X e o cromossomo Y, né? O cromossomo X, ele é sempre passado de geração em geração, né? Então todo mundo tem cromossomo X. Agora, só tem cromossomo Y quem é do sexo biológico masculino, né? Então, quem é XY é masculino, quem é XX é feminino. E eu estou falando de sexo biológico, não estou falando de gênero, tudo bem? Nós herdamos um cromossomo de cada parental, né? Um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Nós sempre vamos herdar da mãe o cromossomo X, já que a mãe, ela sempre vai ser XX, né? E aqui eu estou falando uma situação cisgênero, tudo bem? Vou simplificar a coisa. Mas nós sempre vamos herdar o cromossomo X da mãe, do óvulo, né, no caso, da pessoa portadora do óvulo. E vamos herdar o outro cromossomo do pai ou da pessoa portadora de espermatozoide, que pode ser um outro X, resultando numa pessoa XX, ou um Y, resultando numa pessoa XY. Tudo bem? Então, sexo biológico feminino, sexo biológico masculino. Tudo bem? E por que isso é importante para nós? Quando nós falamos de questões biológicas, nós podemos fazer uma análise um pouco mais aprofundada nas questões hormonais, médicas, da saúde, enfim, fisiológicas, né, a grosso modo. Quando nós falamos dessas questões, nós delimitamos, isso já é bem estudado, já é bem corroborado, questões de como os hormônios influenciam na formação do nosso corpo, né? E como o sexo biológico é atrelado a isso. Por quê? Espera-se que quem seja do sexo biológico masculino, né, quem seja cromossomo XY, tenha uma produção maior de testosterona, né? Porque essa pessoa, XY, vai ter testículo, tudo bem? Então, no testículo que é formada a maior parte da testosterona dessas pessoas. Quem não tem testículo tem testosterona, professor? Tem. Testosterona está presente em ambos os gêneros, né? Como eu falei aqui, em ambos os sexos, como eu falei aqui. Porém, em maior quantidade no sexo masculino, já que está presente nos testículos, tudo bem? Por isso que a gente fala que é o hormônio masculino. Qual é o efeito da testosterona? Vários. Mas assim, eu quero que vocês entendam que para nós é interessante pensar que a testosterona ela é um hormônio que vai promover aumento da musculatura, né? É um hormônio que promove uma acentuação da massa magra e uma maior quantidade de massa óssea. Então o osso fica mais pesado e tem mais músculo, tudo bem? Todo mundo que tem mais testosterona tem isso, por isso que a maioria dos meninos, né, dos meninos cisgênero, aqui falando delimitado, tem um aumento de massa magra, né? Se a gente fazer um comparativo entre mulheres cisgênero e homens cisgênero, os homens vão ter sim mais massa magra, vão ter sim mais músculos, tudo bem? Isso não é um estereótipo de gênero, isso é uma definição biológica, é determinado biologicamente, beleza? Mas isso falando numa situação em que o funcionamento hormonal é o esperado. Claro que nós temos aí várias alterações que podem acontecer, que é o que eu vou tratar hoje aqui. Agora, no caso inverso, né? A gente falou do hormônio masculino, agora do hormônio feminino. Nós temos o estrogênio. Pessoa do sexo feminino tem mais estrogênio porque tem ovário, né? Então, se testículo produz testosterona, ovário produz estrogênio, né? Isso significa que o outro sexo não tenha estrogênio, que o sexo masculino não tem estrogênio? Não, né? Nós, homens cisgênero, né? Nós, pessoas do sexo biológico masculino, também temos estrogênio, mas em menor quantidade. Por isso que o estrogênio ele tem menos ação nas pessoas que têm mais testosterona. O estrogênio ele promove alteração vascular, né? Ele promove deposição de gordura em locais específicos, mas vejam aqui, ele não tem relação com a capacidade muscular, né? Com a capacidade de musculatura. Muito pelo contrário, ele tem alteração com a capacidade de deposição de gordura, né? Isso significa que quem tem estrogênio é mais gordinho, mais gordinha? Não tem nada a ver, né? Isso não é uma relação direta. Eu quero que vocês entendam que vamos focar aqui na questão para exercício físico, para atividade física, né? Ou a questão do estrogênio vai promover deposição de gordura em alguns locais específicos, como cintura, por exemplo, né? Mas a gordura no abdômen ou a gordura embaixo do braço, essas gorduras elas vêm de um outro mecanismo, né, que não é o que é interessante pra gente agora. Mas a questão muscular de qualquer parte do corpo se relaciona com testosterona. Então a gente pode entender que quem tem mais testosterona tem mais músculo.
beleza? Essa é uma ligação que a gente consegue fazer. Aí pensem comigo, se tem mais músculo, tem mais força. Se tem mais força, tem mais capacidade de fazer exercícios extenuantes, explosivos, né? E um outro ponto também importante é que o coração é um músculo. Então, se tem mais músculo, tem mais força, o coração também funciona assim. Consegue ter uma capacidade cardíaca um pouco melhor, né? E professor, por que você está falando de tudo isso? Porque agora a gente vai falar como essa briga toda do sexo biológico entra na Olimpíada e como isso é uma reverberação da nossa sociedade, né? Então pensem comigo, esse daqui, gente, são os cromossomos que eu falei pra vocês. Essa aqui é uma foto que a gente faz pra ver os cromossomos das pessoas, né? Como vocês podem ver, são 23 pares, ó, do 1 ao 22 e mais os XY. Então, nós temos aqui 46 cromossomos, né? E ó o XY aqui, beleza? Esse do 1 ao 22 todo mundo tem, tá? É só o XY que muda aí. Enfim, o sexo biológico, ele é determinado, então, pelos nossos hormônios, pela nossa genética, na verdade, em grande parte pelos cromossomos, beleza? Mas, por conta do sexo biológico ter essa questão hormonal muito presente, ele vai influenciar na questão das Olimpíadas. E é por conta disso que as Olimpíadas são divididas em gênero, né? Por isso que as Olimpíadas, e qualquer outra modalidade esportiva que você for ver, de um esporte que exija aptidão física, né, e não mental, somente mental, como por exemplo o xadrez, ou esportes online, como Dota, LoL, essas coisas, eles não têm divisão de gênero. Mas a questão de esportes físicos, né, de física ali, tem essa questão porque principalmente a testosterona vai influenciar nos resultados, né? E para que não ocorra uma inversão, uma invasão de pessoas, tem que ter uma fiscalização. Mas aí eu te pergunto, como que eu vou fiscalizar isso? Eu vou bater o olho na pessoa? Eu vou olhar a genética dela? Essa foi uma pergunta que foi feita desde lá do século passado, né, tem sido feita, e alguns parâmetros foram utilizados. Eu não vou detalhar esses parâmetros, mas o primeiro deles foi olhar a pessoa, que é o que nós chamamos de fenótipo. Fenótipo é quando como as suas características genéticas são manifestadas, né? Então a sua cara, o seu cabelo, enfim, tudo isso é fenótipo. Então, era feito, eu tinha que olhar o fenótipo da pessoa. Só que pensa comigo, só teria problema questão de testosterona ali, né? Uma pessoa que tem mais testosterona do que deveria. Então, não tem porquê eu ficar olhando o fenótipo de homens cisgênero, né? Porque um homem cisgênero, vai ter a testosterona dele, beleza, não preciso ficar conferindo o fenótipo dele. Agora, uma mulher, isso é a cabeça do pessoal, tá, gente? Não sou eu falando. Isso é o que foi feito lá pelo Comitê Olímpico Internacional no século passado. Uma mulher, beleza, tem lá a questão do... Mulher normalmente não tem muita testosterona, né? Mulher cisgênero, tá tudo bem. Mas, e se um homem se passar por mulher? Essa era a pergunta que eles faziam. Então, por isso, eles exigiam exame físico, olhar para as mulheres, só para as mulheres, só para as categorias, né, femininas, só para os esportes femininos, de categoria feminina. E isso já é um problema. O mundo está acabando em água, por isso que eu fui olhar. Mas enfim, isso já é um problema, né, porque a gente tem aí uma discriminação sexual e uma discriminação de gênero muito importante, né? E principalmente nesse quesito do machismo, porque as mulheres eram expostas em situações de exame mesmo médico, assim, extremamente desconfortáveis, né? Humilhantes. E por conta disso, esse exame ele caiu por terra, ele não é mais utilizado. Eles falaram, beleza, a gente não vai usar mais o exame físico, vamos usar o exame genético, que é esse cariótipo aqui, que é essa imagem que eu coloquei. Beleza? Então eles começaram a olhar o cariótipo, como vocês podem ver, tem os cromossomos, e aí eles falaram, fica fácil então, né? Mulher é XX, homem é XY, pronto, não tem mais erro, é isso, bateu o martelo, nunca mais vamos errar. Mas aí não é verdade, né? Porque isso foi feito em 1968, e aí a genética começou a andar e começou a ver que a situação não é tão simples assim. O primeiro caso a ser relatado foi dessa mulher, Maria José Martínez Patinho, acho que assim fala. Por quê? Porque ela era uma corredora, uma atleta, né, das barras, e ela foi submetida ao exame genético como qualquer outro atleta na época, em 1985, né? Só que ela foi reprovada. Por quê? Porque no exame dela, ela é 46, beleza? XY. Falou, mas como assim? Ela não é mulher? Por que ela é XY? Ela deveria ser XX?
Esse que eu falei, do XX, XY, é o que nós temos na maioria dos casos, assim, gigantesca maioria dos casos. Mas aí mora a exceção, né? Na biologia, nada é exato, nós temos as exceções. A Maria José Martinez, ela é, sim, XY. Ela é, e ela é uma mulher cisgênero, né? O que acontece? Ela tem uma característica genética que chama síndrome da insensibilidade androgênica. O que acontece? Ela produz testosterona, mas o corpo dela não enxerga essa testosterona. Então, se eu medir lá a testosterona dela, vai estar alta. Androgênico, gente, hormônio androgênico é igual a testosterona, tá? Então, assim, ela é insensível à testosterona. A testosterona dela é altíssima, mas ela é insensível. Ela tem testículo, mas o testículo dela não desceu, ele está dentro do abdômen, né? Por fora, fenotipicamente, ela tem o órgão feminino, ela não tem útero, né? Então, assim, observem que não é o comum, né? É uma coisa que foge à regra. Mas isso não significa que ela esteja doente. Essa é a Maria José Martinez. Ela é assim, é a característica dela ser assim, beleza? Claro que essa síndrome pode sim ter algumas alterações que sejam problemáticas para a saúde, como por exemplo, se o testículo ficar dentro do abdômen, não é o ideal, ele pode virar um câncer lá na frente, então tem que tirar. Mas outras coisas, por exemplo, não ter útero, não é um problema, né? Então, para ela, sempre foi assim, ela foi criada como mulher, tinha relacionamento, tudo certo. E quando ela foi exposta nessa situação, o caso dela foi espalhado e ela perdeu absolutamente tudo. Ela perdeu todos os títulos dela, ela perdeu o marido, ela noivo na época, ela perdeu, ela foi humilhada publicamente. Então, assim, ela sofreu muito por uma discriminação, porque falavam que ela era homem por conta do cromossomo dela, o que na verdade não é verdade, né? Na verdade, é muito pelo contrário, ela é uma mulher, só que ela é 46XY. E aí entra um tema, gente, que é bem complexo, que chama de pessoa intersexo. Eu falei do sexo biológico masculino e feminino, né? Falei do XX e do XY. Só que, na biologia, como eu falei, nada é exato. Então não é assim, branco ou preto, 880. Nós temos o meio termo, né? Nós temos ali várias escalas de cinza. E é nessas escalas de cinza que moram as exceções. E as pessoas intersexo estão nesse meio termo, né? Não é nenhum nem outro. Beleza? Então as pessoas intersexo são pessoas que desenvolvem características fenotípicas, né, e até laboratoriais, de ambos os sexos biológicos, masculino e feminino, né? Então elas se encaixam em ambos ou não se encaixam em nenhum porque é muito misturado, beleza? Então, por exemplo, a pessoa igual a Maria José Martinez, ela é uma pessoa intersexo, ela é uma pessoa 46XY, ela tem testosterona altíssima, mas ela tem vagina, ela não tem barba, por exemplo, né, desenvolvimento do gogó. Então, assim, as outras características sexuais do sexo biológico masculino, ela não desenvolveu, né? Isso tudo por conta da biologia, já que todo corpo humano, isso não importando o gênero, ele tende a ser fenotipicamente feminino, a não ser que tenha testosterona. Se tiver testosterona e ela ser vista, né, porque no caso dela ela tem, mas não é vista, então se tiver testosterona e a testosterona for vista, a pessoa desenvolve características masculinas, caso contrário não, continua feminino. Por isso que a Maria José Martinez, ela tem as características femininas, do sexo biológico feminino. E, como eu falei, a questão de gênero foi imposta a ela, né? As características dela eram femininas, logo ela é uma mulher, então beleza, ela foi criada, tratada sempre como uma mulher. E ela se entende como mulher, e ela é uma mulher. Mas a questão como isso é complicado a gente definir para com as Olimpíadas, né, para com os jogos esportivos. E, deixando uma coisa bem clara, pessoas intersexo não são pessoas doentes, né? A ser intersexual é uma característica genética como qualquer outra, como ter a questão de altura, a questão de pelo, cabelo, enfim, é uma característica genética, é uma expressão do seu gene. Lembrando que pode ser ter algumas situações que não sejam adequadas, né? Pode ser patológica, como eu citei do testículo ficar no abdômen, isso não é legal para ninguém, né? Então talvez tenha que tirar, mas outras coisas simplesmente normal, não tem problema nenhum. Pessoa intersexo, gente, não é sinônimo de hermafrodita. Por quê? Na espécie humana, né, nós seres humanos, Homo sapiens, não existe hermafroditismo. Hermafroditismo
é um organismo, né, um ser vivo, que tem a capacidade reprodutiva de ambos os sexos biológicos, masculino e feminino. A pessoa intersexo, ela não tem a capacidade reprodutiva de ambos os sexos. Ela tem a capacidade de um, né, que é o que o genoma dela é programado. Fora isso, ela não tem. Então, por exemplo, a Maria José Martinez, ela não conseguiria engravidar, beleza? Ela não tem um útero para engravidar, tá bom? E a questão das pessoas intersexo não é somente uma questão biológica, muito pelo contrário, é muito maior a questão social, de gênero envolvida e principalmente a autonomia dos indivíduos. E para falar dessa questão de autonomia, eu trouxe o exemplo dessa pessoa, o nome dele é Amiel, e ele foi tido como uma pessoa intersexo, né? É uma reportagem e o que acontece? Quando ele nasceu, né, ele tinha o que nós chamamos de genitália ambígua, né, que é uma genitália que às vezes não é nenhum outro, é uma mistura dos dois, né, e ele foi registrado como menino, porque era o que a família queria. Então veja bem, era a expectativa da família. Beleza, a família registrou ele como menino. Só que depois, por ele ter essa característica genética, ser do sexo feminino, a família e a equipe médica submeteu ele, enquanto uma criança, a cirurgias para criar uma vagina, né? Então foi feita uma vagina nele. E daí então ele se tornou Ana Maria. E ele passou a vida toda como Ana Maria, né? E toda a história dele antes de fazer essa cirurgia, né? Antes dos 7 meses, foram destruídas. Toda a história dele foi destruída. A família optou por isso, né? Queimou fotos, é uma queima de arquivo, né? E foi a equipe médica disse para a própria família que não seria interessante ficar abordando isso com ele, porque ele não se sentiria, ele poderia ter traumas psicológicos. Enfim, cortando toda a história dele, é uma história bem complexa e eu aconselho vocês a lerem. Só jogar esse título que eu acredito que vocês consigam achar. Contando a história dele. Ele hoje é ele mesmo, é Amiel, tá bom? É um homem, mas é um homem intersexo, tudo bem? Enfim. E o que diz a ONU, né? A ONU, ela recomenda que os países proíbam essas cirurgias enquanto criança, porque eu tô tirando um preceito muito importante da sociedade, muito importante da área da saúde principalmente, que é a autonomia, você escolher o que vai ser feito com o seu corpo. Essa criança não sabia o que estava acontecendo, né? Ela não tinha capacidade de escolher, era um bebê. Professor, mas não é errado deixar essa genitália ambígua, né? Ele não pode sofrer futuramente, mas aí não é a culpa não é dele, né? Isso que é importante. A responsabilidade é da sociedade. Então nós temos que cuidar dessa pessoa para que a sociedade não machuque ela e não machucá-la, né? Submetê-la a vários processos que podem ser traumatizantes. Que no caso dele não foi só processo cirúrgico, foi um processo de apagamento mesmo de história. Mas e aí, gente, como que fica a questão dos Jogos Olímpicos, né? Eu trouxe tudo essa problemática para demonstrar que a situação não é tão simples assim. A dos Jogos Olímpicos, então, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele aconselha então que os órgãos esportivos eles permitam a entrada de pessoas trans, né, para que ocorra disputa normal em eventos femininos, beleza? Desde que os níveis de testosterona estejam baixos. Porque lembra que eu falei, testosterona é um hormônio que pode ajudar a criar músculo. Se um atleta tem muito mais músculo do que ele deveria, né? Para a categoria dele, talvez essa testosterona ali não seja adequada. Inclusive, o teste antidoping, o exame antidoping, ele busca achar, uma das coisas que ele busca achar, são hormônios que funcionam parecido com a testosterona que a pessoa toma, que é a famosa bomba, né? E aí a pessoa toma, ela cria músculo, independente do gênero dela, do sexo dela, né? Enfim, homens trans não entram nessa restrição. Por quê? Homens trans, eles não enfrentariam essas restrições de acordo com o COI, porque eles iriam competir com homens cisgênero, na sua grande maioria, que também teriam os níveis de testosterona elevados, né? Homem trans é uma pessoa que é do sexo biológico feminino, né? Foi atribuído o gênero feminino ao nascer, mas essa pessoa se entende com o gênero masculino. Então é uma pessoa que não produz testosterona, muita testosterona, e aí ela pode suplementar, né? Fazer reposição, beleza?
Mas olha só como a situação não é tão fácil assim. Essa atleta aqui, Laurel, ela foi a primeira atleta transexual a competir, né? Ela competiu no levantamento de peso, beleza? Ela tinha os níveis de testosterona baixos há muito tempo, então não foi assim do dia pra noite. Ela fazia anos que ela tinha um nível de testosterona baixo, né? Mas deu um furdunço assim nas Olimpíadas, principalmente na categoria dela, né? Ela conseguiu competir, ela não ganhou medalha, mas que criou muita polêmica. Ela teve que aguentar muito tempo sofrendo represália, principalmente na internet, por conta disso. Essa corredora aqui, a corredora indiana Dutty Chand, ela tem níveis de testosterona elevados, né? Porém, ela conseguiu competir em Tóquio. E ela é uma mulher cisgênero, então assim, o sexo biológico dela é feminino, ela é uma mulher, ela se identifica com o gênero feminino que foi imposto para ela, e ela tem nível de testosterona alto, é a característica dela ser assim, né? Enfim, outra atleta, por exemplo, a Sam Mania, foi proibida de competir porque ela tinha níveis de testosterona altos, e segundo a Federação de Atletismo, né, ela não era justo, né? Então ela teria que tomar remédios para reduzir. Mas veja bem, ela não é uma mulher trans, ela é uma mulher cisgênero como a Dutty, né? Ela é uma mulher cisgênero que tinha testosterona alta porque tinha, porque é assim, a genética dela é assim, né? Enfim, e aqui outros casos relatados, né? Como essa situação ela é complexa, não é tão fácil assim de entender. E aí nós temos as questões de divergência, né? Entre os órgãos esportivos e as federações, beleza? Porque não tem um consenso, pessoal, não é uma resposta fácil. A aula de hoje, na verdade, não é trazer resposta para vocês, é só deixar vários pontos de interrogação na cabeça de vocês, para vocês refletirem sobre isso, perguntarem como que isso pode funcionar, como que a gente pode mudar isso e discutir sobre isso, né? Então, nós temos aqui dois argumentos pró e contra a participação de pessoas trans e pessoas intersexo, né, nas Olimpíadas, em jogos esportivos que seja, né? Argumentos pró participação. Vai aumentar a inclusão. A gente sabe que a população T, de um modo geral, é a população mais oprimida do mundo, em todos os países, né? É a população que tem a menor expectativa de vida. Uma mulher travesti no Brasil, ela não passa dos 40 anos, né? A expectativa de vida é que ela não passe dos 40 anos. Ela não tem acesso à educação. Então, assim, extremamente precário. Então, a participação nos esportes aumenta a inclusão e também não há um parâmetro definitivo, né, de exclusão, igual eu falei pra você. Não é só olhar o cromossomo, não dá, não funciona assim. Não é só medir testosterona, também não dá, não funciona assim, né? Porque tem pessoas que têm a testosterona alta naturalmente, né? Mulheres cis podem ter testosterona alta naturalmente. Então esses são argumentos pró-participação. Argumentos contra a participação. Ação prévia dos hormônios, né? Então a testosterona, por muitos anos alta, ela levou modificações corpóreas, como aumento da massa magra, né, músculo, e modificações cardiovasculares, né, do coração, do pulmão, né, que podem ser lidas como uma melhoria, no quesito atleta falando, tudo bem? Então podem levar a um melhor desempenho dessas pessoas, mesmo que faça terapia de reversão hormonal, mesmo que suprima a testosterona, né? Porque mesmo que eu faça supressão hormonal desse hormônio, da testosterona, os efeitos que ela já causou vão continuar. Então, esse é um argumento contra a participação. E assim, gente, eu quero que vocês lembrem que a gente está falando de atleta de altíssimo nível. Não está falando de mim, de você, que vai dar uma corridinha no Lago Rapó. Está falando de atleta que segundos fazem diferença, sabe? Milímetros, um salto faz diferença, né? Então, assim, será que a testosterona influencia muito nessas questões? Tem que avaliar. A gente não tem estudo para fazer isso, né? Eu tentei ser o mais imparcial possível nessa aula, porque eu não quero dar a minha opinião mesmo, né? Eu quis trazer aqui argumentos pró e contra e dar uma base para vocês. Eu sei que é um assunto difícil, talvez vocês não tenham entendido tudo, porque é um assunto muito biológico, né? E, enfim, muitos detalhes aí, não sei a que ponto que vocês estão na genética, mas se precisarem, voltem, assistam mais algumas vezes, podem me chamar para tirar dúvidas. É uma discussão bem rica esse tema. E como eu falei, eu vou deixar uma aula que talvez ajude vocês, uma aula de meia hora aí, um pouco longa, né? Mas, enfim, que é uma aula do ano passado, beleza? Principalmente para entender essa questão do gênero, beleza? Então é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Até mais.